Sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos aqui continuando o Salmo número 20. Eu ainda peço desculpa porque eu ainda estou um pouco fraco para dar uma aula com a mesma força que nós tínhamos antes. Porém, nós vamos tentar, e Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, nós conseguiremos. Então, nós estamos agora no capítulo 20, ou seja, desculpem, Tehillim, número 20, versículo 4. Nós dissemos que Hashem ajuda a pessoa desde Jerusalém. Nós dizemos que Hashem ajuda a pessoa desde o lugar mais santo do mundo, por isso a pessoa deve desejar a paz em Jerusalém, rezar pela paz em Jerusalém, e assim a pessoa terá paz também na sua própria vida. Agora nós estamos no versículo 4. Desculpe. O versículo 4 fala pra gente o seguinte: Izkol kol minchotecha. Hashem lembrará todas as suas oferendas. Ve'olatcha, e a sua olá, que é um outro tipo de oferenda. Uma é uma oferenda de farinha, a outra é uma oferenda de um animal. E edashnesela, ele lembrará as suas cinzas, ou seja, Hashem lembrará todas as suas oferendas. Hashem lembrará todas as suas oferendas de animais e lembrará das cinzas que você trouxe para o seu altar. E aí você vai me perguntar, mas Rav, eu nunca fiz oferenda. Eu nunca fiz nenhuma oferenda. Então como eu posso ajudar? Como eu posso fazer com que Hashem se lembre das minhas oferendas se eu não tenho oferendas? Então, na verdade, você se esqueceu daquele versículo no livro dos Salmos, que está escrito o seguinte: Tikon tefilati kitoret lefanecha minhat kapai masat erev, ou seja, que a minha reza seja como um incenso perante você. E também o versículo em Yeshaya, no livro de Yeshaya está escrito, no livro de Isaías, para você que ainda traduz os nomes do Tanakh, no livro de Yeshaya está escrito Neshalma parim sefatenu, que paguem os nossos lábios a animais, oferendas, ou seja, que os nossos lábios consigam pagar oferendas. E dessa maneira, na verdade, os nossos lábios eles são a reza. Por que os nossos lábios eles são a reza? Só um minuto. Os nossos lábios eles são as oferendas. As nossas rezas, elas na verdade são as oferendas. Quando nós rezamos para Hashem, isso é no lugar da oferenda. Através disso que a pessoa reza, que a pessoa pede, que a pessoa cumpre as 3 rezas que precisam ser diariamente. Então, na verdade, ela é como se estivesse fazendo uma oferenda. Nós temos também o versículo no livro de Oshea, no livro de Oséias em português. O versículo diz no capítulo 14, diz o versículo pra gente o seguinte: Kol tisa avon vekach tov, ou seja, você perdoa a todos e você recebe o bem, o neshalma parim sefatenu, e que paguem as vacas o nosso lábio, ou seja, que o nosso lábio, através das nossas rezas, ele pague todas as oferendas que nós deveríamos oferecer e não podemos oferecer. Por isso diz o versículo 4 do Tehillim número 20: Eu lembrarei todas as suas oferendas e as cinzas que você trouxe, porque na verdade, mesmo que você não trouxe oferendas, você trouxe rezas. Existe um segredo: nenhuma reza é em vão. Não existe reza em vão. Muitas vezes a pessoa reza e Hashem não atendeu a reza dele, e ele fica quebrado, e ele fica chateado, e ele fala: o que eu faço? Eu rezei em vão. Não existe reza em vão. Toda reza é guardada. E a hora que Hashem resolver atender, ele vai lembrar todas as suas rezas. E essa reza tem muito mais força. Essa reza tem muito mais poder. Porque dessa maneira, quando a pessoa faz a tefilá, sim, que é a tradução de reza, oração, reza, isso não importa em português como você diga. Tem gente que somente diz oração, tem gente que diz reza. O importante é tefilá, porque essa é a palavra
em hebraico, a língua que o mundo foi criado. Então, quando você faz uma tefilá verdadeira, tudo aquilo sobe junto com todas as outras tefilot, com todas as suas outras rezas e orações, sobe junto. E é isso que está escrito aqui. Hashem vai lembrar todas as suas oferendas, tudo aquilo que você rezou e ofereceu para Hashem. Versículo 5. E tem lecha kilvavecha, ele vai dar para você como o seu coração. Vekola tzatcha imale, e todos os seus desejos ele preencherá. Daqui nós vemos um nível muito alto de fé, um nível muito alto de conexão com Hashem. A Gemara pergunta, o Talmud pergunta que existe uma contradição nesse versículo. Nós vemos no versículo 4, o versículo 5, está escrito, que nem nós falamos agora, Hashem dará como o seu coração, ou seja, tudo aquilo que você quer no seu coração você vai receber. E todos os seus desejos Hashem preencherá. Ou seja, eu não preciso nem falar. Eu não preciso falar. Eu só preciso pensar. Eu só preciso desejar no meu coração. E aí Hashem vai dar. E aí Hashem vai preencher o que eu quero. Mas no versículo 6 nós vemos que está escrito o seguinte. No final do versículo 6 está escrito Hashem preencherá todos os seus pedidos. Aqui existe já algo que você precisa falar. E assim nós sabemos, que nem eu ensinei para vocês, que a pessoa que ela reza, ela precisa tirar da boca dela, dos lábios dela, a palavra que ele quer. Ele não pode rezar no coração. Existem pessoas que fecham os olhos e rezam no coração, e ele fala, eu estou rezando para Hashem, sem abrir a boca, simplesmente no pensamento. Isso não é correto. O correto é você falar. O correto é você usar suas cordas vocais, o ar que está dentro da sua boca, sua língua, os seus lábios, o seu dente, para falar as palavras, e dessa maneira você traz elas para o mundo material. Assim também explica a Kabbalah, não vem ao caso por quê. De qualquer maneira, a pessoa deve falar. Mas aqui nós vemos no versículo 5, pessoas que são atendidas com o desejo do coração. E nós vemos no versículo 6, pessoas que são atendidas somente quando você fala, quando a pessoa fala. Por quê? Explicam nossos sábios que na verdade não existe aqui contradição, senão são dois níveis de conexão com Hashem. Existe aquela pessoa que ela é tão conectada com Hashem e que todos os desejos do coração dela são verdadeiros. Todos os desejos do coração dela são fortes. Todos os desejos do coração dela são puros. Então Hashem atende no próprio desejo do coração, sem que haja necessidade da pessoa pedir. A pessoa pensou em pedir, e ele, antes dele tirar da boca dele, porque ele sabe que tem que tirar e falar, quando ele pensa em pedir, ele já recebe aquilo, porque ele está num nível muito alto. Existem aquelas pessoas que são a maioria de nós, que eles precisam falar, eles precisam rezar. E quando a pessoa fala, e quando a pessoa reza, aí sim ele recebe. Aí sim a pessoa é atendido na reza dele. Então são dois níveis. A primeira é Hashem vai dar com o seu coração, e assim também como está escrito David HaMelech. Nós estamos falando sobre David HaMelech. David HaMelech tinha um coração puro, que nem ele rezou tanto para Hashem. No Salmo número 51, ele reza para Hashem, ele diz Lev tahor brali Elohim, v'ruach nachon chadesh bekirbi. Ou seja, um coração puro, crie para mim Hashem, cria para mim um coração puro. Ele rezou tanto para isso que no final Hashem deu para ele um coração puro, e esse coração puro fez com que os desejos dele fossem atendidos só mesmo com o coração. Versículo 6 fala pra gente o seguinte: nós vamos festejar a sua salvação, Hashem. O Beshem Eloheinu Nidgol, e com o nome do nosso Deus nós ergueremos uma bandeira. Quando as pessoas vão na guerra, existem aquelas bandeiras, assim, antigamente, quando as pessoas vêm, aqueles, como era antigamente, os quadros das guerras, então tem aquela bandeira que a pessoa erguia. Sim, até hoje em dia a gente vê os exércitos, ele tem uma bandeira aqui do lado, ele tem uma bandeira aqui, cada um tem a bandeira em algum lugar, e aquela bandeira é a bandeira que mostra qual é o exército dele, de quem ele faz parte. Então tem aqueles que têm a bandeira do Brasil, tem aqueles que têm a bandeira de Israel, tem aqueles que têm bandeira, tem aqueles que têm já uma imagem, sim, uma caveira, uma cobra, um tanque de guerra. Existem diversas imagens. Fala David HaMelech, a gente não quer nada disso. A gente coloca uma bandeira, o nome de Hashem. E com o nome do nosso Deus, nós ergueremos a bandeira. Na bandeira de David HaMelech, o que tinha? O nome de Hashem.
A bandeira do exército de David HaMelech tinha um nome de Hashem. É óbvio que tinha também a estrela de David, mas a estrela de David é algo muito mais profundo e muito mais sutil do que o nome de Hashem. O nome de Hashem é para mostrar que nós não fazemos parte de tanque de guerra e nós não acreditamos em tanque de guerra e nem em bandeira e nem no homem, somente em Hashem. Por isso ele fala, Hashem, eu vou ficar feliz, eu vou festejar a sua salvação e com o seu nome eu vou erguer a bandeira para mostrar para todas as pessoas que somente o nome de Hashem é que salva, que nem nós veremos na continuação. Yemaleh Hashem kol mishalotecha. Hashem vai preencher todos os seus desejos, aquilo que você pedir, todos os seus pedidos. Fala o versículo 6. Atayadate, agora eu sei, depois da salvação, ou até mesmo para aqueles que têm uma fé plena antes da salvação, ele diz, eu tenho certeza, agora eu sei, que Yoshia Hashem Eshicho, que Hashem vai salvar o seu ungido, ou seja, o rei, que ele era ungido, Hashem vai salvar o rei, que nem nós falamos que aqui estamos falando que David HaMelech rezou ou rezaram para David HaMelech. E Anei Mishme Kodsho, ele o atenderá desde o seu céu santo, ou seja, desde as alturas, aonde nós dizemos que Hashem está, porque ele é mais elevado, não que Hashem está fisicamente nas alturas, porque Hashem está em todos os lugares, mas a intenção é que ele está muito mais elevado do que o mundo material, então desde as suas alturas ele vai nos responder, Bigvurat Shaimino, e com bravura ele salvará a sua destra. A sua destra, quando nós dizemos, existem diversos versículos onde dizem a destra de Hashem. A destra de Hashem é o que é acima da natureza. Aqui nem nós vemos no Tehillim, se eu não me engano, no Tehillim 116. Pode ser que eu estou enganado, mas eu acho que é 116, está escrito Yemin Hashem Romema Yemin Hashem Osechai. A destra de Hashem ela é elevada, a destra de Hashem faz bravuras, a destra de Hashem faz força. Ou seja, a intenção é dizer que a destra de Hashem ele é algo elevado mais que a natureza. Ele é mais do que o normal. Então, através de bravura, Hashem vai salvar com a sua destra, ou seja, de uma maneira sobrenatural, sobre a natureza, não da forma como nós achamos. É muito importante, existem pessoas que elas têm algum problema, então elas começam a pensar, pera, como é que eu vou sair disso? Desse lado não dá, nesse caminho não dá, nesse caminho não dá, eu estou sem saída, não tem como sair. E a pessoa, ela não consegue entender a sua insignificância. Porque mesmo que você não consegue ver a saída, os caminhos de Hashem eles são 1000 vezes, milhões de vezes, bilhões de vezes, inúmeras vezes mais amplos do que o seu. Inúmeras vezes mais amplo do que a sua mente consegue pensar. Então não ache você que somente porque você não consegue achar a saída, isso quer dizer que não há saída. É óbvio que há saída, porque Hashem pode tirar qualquer um de qualquer situação, e ele pode fazer com que as coisas mudem de água para o vinho. Nós vemos Yosef, em um segundo ele estava na cadeia e alguns minutos depois ele virou o vice-rei do Egito. Da cadeia para o vice-rei do Egito. Nós vemos aqui algo que talvez nunca aconteceu na história novamente, mas é uma prova de que Hashem pode fazer qualquer coisa como ele bem deseja. Por isso, se recolha a sua insignificância perante o Criador e entenda que se você não entende como você vai sair dessa situação, isso não importa, porque Hashem sabe e Hashem pode tirar você dessa situação. Por isso nós continuamos. Versículo 8. E o versículo 8 é muito importante hoje em dia, porque diversas pessoas dizem que agora acabou a doença que chama coronavírus. Agora acabou o Covid, não existe mais. Por quê? Porque nós temos a vacina, porque nós temos algumas vacinas no mundo e as pessoas estão mais tranquilas e as pessoas estão felizes por terem a vacina. E isso é um erro completo. Isso é um erro. Por quê? Porque eu não posso ficar feliz, ficar tranquilo, porque o homem encontrou a vacina. Primeira coisa, a gente não sabe quão é confiável a vacina, mas mesmo se for confiável 100%, eu não posso confiar em algo material. E fala pra gente o versículo 8. Essa é a diferença entre os servos de Hashem
entre as pessoas que acreditam em Hashem, entre as pessoas que têm emuná e fé verdadeira, e entre aquelas pessoas que não têm emuná. Aquelas pessoas que não têm uma emuná plena. Aquelas pessoas que ainda não chegaram no ponto de se conectar com Hashem. Fala o versículo 8. Ele barechev ve'ele basussim. Existem aqueles que eles confiam nas carruagens. Existem aqueles que eles confiam nos cavalos, que nem escrito no capítulo 20 e no capítulo 31 do livro de Yeshayahu, do livro de Yeshaya, o livro de Isaías, que existem pessoas que eles confiam nos seus cavalos, eles confiam nos seus cavalos para fugir do inimigo, para vencer o inimigo. Existem aqueles que confiam no seu dinheiro para fugir do inimigo. Existem aqueles que confiam na vacina para fugir do inimigo. Todos esses têm um ponto em comum. Eles não confiam em Hashem. Eles não têm fé em Hashem. Eles fazem do secundário o principal. Eles fazem do secundário o importante. Isso é errado. Anachno, continua o versículo. Anachno beshem Eloheinu naskir. Nós vamos lembrar do nome de Hashem. Ou seja, existem aqueles que confiam nos cavalos, existem aqueles que confiam nas carruagens, existem aqueles que confiam na vacina. Nós confiamos em Hashem. Nós confiamos somente em Hashem. Talvez a salvação venha através da vacina. Talvez a salvação venha de outro lugar que eu, na minha insignificância, não sei dizer para vocês como será a salvação de Hashem. Porque os caminhos de Hashem, eles são certos, mas muitas vezes nós não temos o óculos para enxergar de maneira correta e nós achamos que eles estão tortos, que nem eu já falei para vocês. Hashem escreve certo por linhas certas, mas nós não temos os óculos corretos para vê-las e muitas vezes parecem que as linhas estão tortas. Então, fala o versículo 8. Existem aqueles que confiam nas carruagens, aqueles que confiam nos cavalos, mas nós confiamos somente no nome de Hashem, nosso Deus. E nós lembraremos somente o nome de Hashem, nosso Deus. E aqui vem um ponto muito importante de explicar o que é a fé básica. O que é a fé básica? Qual é o sentimento que a pessoa deve ter na fé básica? A resposta é: a fé básica é você saber que independente da situação é sempre 50%. O que isso quer dizer? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. A fé básica é saber que Hashem pode tudo a qualquer momento, a qualquer hora, e não existe nenhum impedimento para ele. Portanto, a pessoa tem que sentir a mesma coisa que ele sente quando ele está sentado na casa dele, tranquilo, com dinheiro no banco, com saúde, com filhos, esposa e família. O mesmo sentimento que ele sente agora, ele tem que sentir quando a pessoa Chas v'Shalom está numa situação de dor, aperto, seja monetária, seja de saúde, seja problemas familiares, qualquer uma dessas situações, ele tem que se sentir igualzinho, ou seja, tudo pode acontecer. É 50%. Aquela pessoa que, Chas v'Shalom, ela foi raptada, e ela foi raptada e levada para um cativeiro, ela tem que se sentir igualzinho àquela pessoa que está andando na rua tranquilamente com 3 seguranças nas suas costas. Ou seja, tudo pode acontecer, porque Hashem pode tudo a qualquer hora, de qualquer maneira, sem nenhum impedimento. Por isso que existe agora vacina ou não existe vacina, eu sou a favor da vacina, eu sou contra a vacina, isso não importa. O que importa é que o nosso sentimento tem que ser igual antes da vacina e depois da vacina. E aqueles que tomarem vacina e aqueles que já tomaram vacina tem que trabalhar nisso e saber, eu simplesmente estou fazendo, que nem eu falei para vocês no primeiro vídeo do Teilim número 20. Eu faço o ponto espiritual e o ponto material. O ponto espiritual é saber que independente de eu tomar vacina ou não, Hashem pode me salvar. E independente da pessoa tomar vacina ou não, Hashem pode não salvar ela, Chas v'Shalom. E o ponto material é: eu vou fazer a minha parte. E se você acha, e se você perguntou
e chegou à conclusão que a sua parte material é tomar a vacina, então tome a vacina, mas saiba você que tudo depende de Hashem. E quanto mais nós trabalharmos o nosso interior a chegar a esse nível básico de fé, mas nós veremos Hashem na nossa vida. Não seja como os egípcios que confiam nos seus cavalos, não seja como esses que estão escritos aqui, que eles confiam nas suas carruagens, somente confiem no nome de Hashem. E a salvação de Hashem pode vir através de cavalo, através de carruagem, através de vacina, através de você ganhar na loteria, através de você perder tudo que você tem. Vai saber quais são os caminhos de Hashem. O nosso trabalho é estudar, o nosso trabalho é melhorar e trabalhar a nossa fé. Que nem nós falamos no Teilim, nos outros Teilim, pastoreie a sua fé. Faça ela trabalhar. Exerça a sua fé. Não simplesmente diga eu tenho fé como uma coisa teórica, uma coisa abstrata na sua vida. Exerça a sua fé. Termina o versículo 9 e diz pra gente o seguinte: Rema kara'u venafalo. Eles, aquelas pessoas que confiavam no cavalo, aquelas pessoas que confiavam na carruagem, aquelas pessoas que confiavam na vacina e no dinheiro, eles se ajoelharam e caíram. Vanachnu kamnu venitordad. E nós levantamos e caminhamos. Nós tivemos a força de levantar e caminhar. Porque que nem está escrito no profeta, aqueles que confiam em Hashem, eles eles renovam as suas forças. Aqueles que têm fé em Hashem renovam suas forças. Aquela pessoa que ele acha que ele pode com força própria, aquela pessoa que ele acha que ele pode com seu dinheiro, com a sua força, a força dele acaba, porque a força dele depende dos homens. Aquela pessoa que ele sabe que a força dele depende de Hashem, a força dele continua, e a força dele é renovada. E termina o versículo 10 falando: Hashem Hoshia, Hashem salva, e o rei nos responderá na hora que nós clamarmos por ele. Quanto mais você reza para Hashem, quanto mais você exerce a sua fé, mais perto você estará de Hashem. E Iratzon, que nós consigamos, com fé e com saúde, cumprir tudo aquilo que a gente estudou.